Fala galera, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Gabigol alcança 200 participações diretas em gols pelo Flamengo no jogo da segunda virada na era Tite. Com o gol que garantiu a vitória sobre o Criciúma, Gabigol alcançou a marca de 200 participações diretas em gols pelo Flamengo. Flamengo vira jogo pela segunda vez na era Tite. Após sair em desvantagem, o Flamengo virou o jogo e venceu o Criciúma por 2-1 no estádio Mané Garrincha, na tarde deste sábado 20, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa vitória é apenas a segunda vez que o rubro-negro consegue uma virada sob o comando de Tite. Antes desse triunfo, a única vez que o Flamengo havia conseguido reverter um resultado negativo na era Tite foi no clássico contra o Vasco, no dia 6 de junho, durante a 7ª rodada do Brasileirão. Naquela ocasião, o Mengo estava perdendo por 1-0, mas conseguiu uma impressionante virada, vencendo o rival carioca por 6-1. Mesmo com o resultado, o ex-jogador Neto cravou que o time carioca não vai ser campeão. Gabigol chega à marca de 200 participações em gols pelo Fla. Com o gol que garantiu a vitória sobre o Criciúma, Gabigol alcançou a marca de 200 participações diretas em gols pelo Flamengo. O atacante balançou as redes adversárias em 157 ocasiões e forneceu 43 assistências, totalizando 200 contribuições diretas para os gols do time desde sua chegada ao clube em 2019. No Flamengo de Tite, Gabigol tem sido uma presença constante no banco de reservas nesta temporada. Com apenas 18 jogos disputados em 2024, o camisa 99 marcou 4 gols e acumulou 524 minutos em campo, sendo 2 desses gols no Campeonato Brasileiro. A última vez que Gabigol foi escalado como titular foi em fevereiro, quando o Flamengo venceu o Volta Redonda por 3-0 no Campeonato Carioca, com o atacante contribuindo com um gol. Gabigol vai ficar no Flamengo? O contrato de Gabigol com o Flamengo vai até dezembro de 2024, e o futuro do jogador ainda está indefinido. Recentemente, Gabigol declarou que pretende cumprir seu vínculo atual com o clube. Flamengo havia inicialmente prometido uma renovação de 5 anos, depois reduziu para 3 anos e, por fim, ofereceu um aumento salarial de 50%, mas com apenas mais uma temporada de contrato. A proposta não foi bem recebida pelo atacante, que se sentiu desvalorizado pela duração do novo vínculo. Após o triunfo, o Fla agora volta suas atenções para o próximo desafio. Na quarta-feira 24, o rubro-negro enfrenta o Vitória na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 20 horas, horário de Brasília, no estádio Barradão, em Salvador. Pedro está prestes a alcançar um novo recorde na carreira após seu gol contra o Criciúma. Após 2 jogos sem vencer, o Flamengo retomou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro, com gols de Pedro e Gabigol. Flamengo venceu o Criciúma no Brasileirão. O Flamengo de Pedro conquistou uma vitória emocionante de virada contra o Criciúma, vencendo por 2-1 neste sábado 20 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro teve um pênalti defendido, mas conseguiu empatar a partida posteriormente. Já Gabigol garantiu a vitória ao converter um pênalti em uma situação bastante incomum. O segundo pênalti foi marcado em uma circunstância peculiar. Durante um ataque do Flamengo, uma segunda bola foi lançada ao campo pela torcida. Barreto, jogador do Criciúma, chutou essa bola extra em direção à bola em jogo, o que levou a arbitragem a assinalar a penalidade. Mesmo com o resultado, Neto acha que o time não será campeão. Pedro perto de recorde no Flamengo. Após 2 jogos sem vencer, o Flamengo retomou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Pedro, responsável pelo primeiro gol da partida, alcançou a marca de 27 gols em 2024, ficando próximo de bater seu próprio recorde de gols em um único ano. Com o tento anotado contra o Criciúma, Pedro totalizou 27 gols nesta temporada, estando a apenas 8 de igualar o recorde de 35 gols que estabeleceu em 2023. Além disso, o atacante se aproxima de igualar seu desempenho de 2022, quando marcou 29 gols. O camisa 9 também lidera as participações diretas na atual edição do Brasileirão, com 34 contribuições, sendo 27 gols e 7 assistências. Pedro vai jogar contra o Vitória. Com a vitória sobre o Criciúma, o Flamengo pôs fim a um jejum de 2 jogos sem triunfos e alcançou 34 pontos no Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro continua na disputa pela liderança, acompanhando de perto Botafogo e Palmeiras. Com Pedro se aproximando de um novo recorde, o foco do Flamengo agora se volta para o próximo desafio.
A equipe enfrentará o Vitória na quarta-feira, 24, às 20 horas, horário de Brasília, no estádio Barradão, em Salvador. O confronto será válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Empresário de Gabigol exalta a história do atacante no Flamengo. Ninguém vai conseguir apagar. Camisa 99 se envolveu em polêmicas nesta temporada, mas vai ficar no Mengão pelo menos até dezembro e promete esforço máximo. Entrou na etapa final e decidiu. Pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Flamengo venceu o Criciúma por 2-1, no Mané Garrincha em Brasília. O Mengão saiu atrás no placar e venceu com gol de Gabriel Barbosa. Após polêmico pênalti marcado, que rendeu reclamação do Criciúma, Gabigol pegou a bola e marcou seu segundo gol no Brasileirão. Ele já fez 7 jogos e não pode se transferir para outro time da Série A. Após o jogo de sábado 20, o camisa 99 deu entrevista ao Premier e disse que coisas não foram cumpridas sobre a sua situação no Mengão. Nas redes sociais, o empresário do jogador também se manifestou. História não vai ser apagada. Júnior Pedroso, que cuida da carreira do atacante, afirmou em stories do Instagram. Por mais que tentem, nunca ninguém vai apagar o seu brilho, o seu amor e sua história que construiu com o Flamengo, disse o agente. Gabigol tem contrato até dezembro com o mais querido e o presidente Rodolfo Landim decidiu não renovar o vínculo com o atacante. O jogador tem uma oferta do Palmeiras e quase saiu no meio do ano. Mas como o Mengão não chegou a um acordo com o Alviverde, o atacante permanece pelo menos até o fim do ano. Em entrevista, o camisa 99 deixa o seu futuro em aberto, mas externou sua chateação com a diretoria. Torcida do Fla do lado do atacante. Após o jogo de ontem em Brasília, Gabigol foi ovacionado pela torcida do Flamengo no Mané Garrincha e nas redes sociais. Os rubro-negros pedem para Rodolfo Landim renovar com o jogador. Gabriel Barbosa é bicampeão brasileiro e da Libertadores com a camisa do Mengão. O jogador quer terminar bem a temporada e deixar as polêmicas no passado. Neste momento, ele é reserva no time de Tite. Goleiro do Criciúma alega interferência em pênalti do Flamengo. Jogaram a bola para dentro de campo. Pênalti atípico gerou grande repercussão no mundo do futebol. Lance atípico. No último sábado 20, Flamengo e Criciúma se enfrentaram no estádio Mané Garrincha, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Mengão saiu com a vitória, de virada por 2-1. O gol do Criciúma foi marcado pelo zagueiro Rodrigo. Os gols do rubro-negro foram feitos por Pedro e Gabigol de pênalti. Aliás, o pênalti convertido por Gabi gerou enorme repercussão no mundo do futebol. Isso porque o árbitro Maguielson Lima marcou um pênalti a favor do Flamengo após, com 2 bolas em campo, Barreto chutar a pelota na direção de Everton Cebolinha, que com a outra bola em jogo se preparava para finalizar ao gol. Palavras do goleiro Gustavo. Na saída de campo, o goleiro Gustavo, do Criciúma, lamentou o lance, alegando que um torcedor do Flamengo arremessou da arquibancada uma segunda bola que interferiu no jogo. Olha, o sentimento é de frustração, é indignação pela partida que nós fizemos. Mais uma partida excelente contra uma grande equipe. A gente acredita muito no nosso trabalho e tudo aquilo que a gente vem construindo há quase 4 anos aqui nesse clube começou. Nós entramos ali e não olhamos para o adversário, não olhamos para a torcida. E eu acho que hoje nós fomos prejudicados. A torcida, infelizmente, interferiu no placar. Com todo respeito à torcida do Flamengo, mas jogaram a bola ali para dentro de campo e confundiram o nosso jogador. Ele na hora chutou a bola, achando que a bola estava em jogo. E o juiz acabou de cumprir na regra e teve que marcar o pênalti, explicou Gustavo. O que disse o especialista em arbitragem. Conforme matéria publicada ontem pelo Bolavip Brasil, após análise do ex-árbitro FIFA, Paulo César de Oliveira, concluiu que o Maguielson acertou, conforme a regra, ao assinalar o pênalti. Com a vitória sobre o Criciúma, o Flamengo chegou a 34 pontos, mas ainda continua estacionado na 3ª posição da competição, porque Palmeiras e Botafogo também venceram seus jogos na rodada. Flamengo de Landim não vai fazer nova oferta para renovar com Gabigol. Na vitória do mais querido contra o Criciúma, a torcida flamenguista pediu para o jogador ficar no clube da Gávea. Atacante externa decepção com a diretoria. No sábado 20, o Flamengo venceu o Criciúma por 2-1 e segue bem posicionado na briga pelo título do Brasileirão. O rubro-negro é 3º colocado, mas tem um jogo a menos na tabela de classificação. Apesar do time de Tite estar nas primeiras colocações da Série A, o clima não é tranquilo na Gávea. O atacante Gabigol, que marcou o gol da vitória, revelou em entrevista ao canal Premier que coisas não foram cumpridas sobre renovação de contrato com o mais querido.
Gabriel Barbosa tem contrato com o rubro-negro até dezembro e já pode assinar pré-contrato com outro clube. Mas no ano passado o jogador encaminhou acerto para renovar com o Mengão, mas o presidente Rodolfo Landim vetou o acordo. Após o jogo de ontem, a torcida do Flamengo gritou para o atacante: "Fica Gabigol", e pediu a renovação de contrato. No entanto, como informou o portal Mundo Rubro-Negro, a diretoria do clube da Gávea mantém a postura de não fazer uma nova oferta ao jogador. Atacante pode acertar com o Palmeiras. Neste ano, Rodolfo Landim fez uma oferta ao Gabigol para renovar até o fim de 2025, com aumento salarial ao atleta. A proposta foi negada e o staff do jogador abriu negociações com o Palmeiras. Porém, as notícias do Fla dão conta de que o clube da Gávea pediu 27 milhões de reais para liberar o camisa 99 no meio do ano, e não houve acordo com o Alviverde. Caso nada mudar, o atleta fica no Mengão até dezembro. O portal MRN informou que Landim acredita que Gabriel Barbosa passou a se dedicar menos no rubro-negro após ficar com a camisa 10 de Diego Ribas. A última oferta feita de renovação serviria para Gabriel Barbosa provar o seu valor e poderia negociar um contrato mais longo em 2025. Guerra fria nos bastidores do Fla. O Alviverde, por exemplo, acena com um contrato de 4 ou 5 anos para o atleta de 27 anos. O curioso é que Flamengo x Palmeiras vão se enfrentar na Copa do Brasil e Gabriel Barbosa pode jogar contra o time paulista. Apesar dos pedidos da torcida em Brasília, o presidente do Mengão acredita que uma minoria está a favor do atacante, segundo o portal Mundo Rubro-Negro. Nesta temporada, o centroavante é reserva de Pedro e soma 2 gols no Brasileirão.